queridos, graça e paz a todos. Amados, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. O que nós podemos entender com isso? Seja feita a vontade de Deus, aqui na terra, Senhor, como no céu. Então, fazemos a vontade de Deus. E como nós podemos entender qual é a vontade de Deus? Estudando a Bíblia. Vocês com os pais de vocês em casa, como que vocês sabem qual é a vontade do pai de vocês? Quando ele nos ensina. Não quero que vocês façam isso, meus filhos, não quero que vocês façam aquilo. Então, a gente assimila o ensino dos nossos pais para que nós venhamos a obedecê-lo. Não é diferente com o Senhor. Então, tem que ter um conhecimento da nossa parte. É por isso que eu sempre digo para vocês estudarem a Bíblia. Nós podemos ver aqui dois versículos de dois capítulos que eu separei. Primeiro está em, se não me engano, é 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 15, que diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Qual é essa confiança? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Bom, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ah, então eu posso pedir uma Ferrari? Deus sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe se uma Ferrari vai ajudar vocês ou não, se vai desviar vocês dos propósitos de Deus ou não. Não que ter uma Ferrari, gente, eu estou colocando isso aqui só como exemplo, tá? Não que pedir Ferrari é uma coisa boa, mas porque tem gente que condena os bens materiais, também não é assim não. Mas nós estamos falando que a gente vai pedir a Deus aquilo que é da vontade do Senhor. A gente que fala da família, você está no segunda aliança, está casado com uma outra pessoa, vive direitinho com esse cônjuge, tá? Já tem filho com ele, constitui uma família, e vive 2, 3, 10, 15, 20 anos, seja o que for. É fiel ao seu cônjuge, mas é uma segunda aliança. Você já veio de um divórcio e já foi casado com outra pessoa, e essa pessoa também já constituiu outra família, mas quem é o seu marido? Quem é a sua esposa? É esse da segunda aliança? Vocês só vão entender isso se vocês estudarem essa doutrina. Aí vocês vão entender que não era a vontade de Deus vocês pedir a Deus para continuar abençoando essa segunda aliança. Vocês vão orar e Deus não vai atender o seu pedido. Porque não é da vontade dele que vocês fiquem no adultério. Então, por isso que fala aqui, é esta confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Como é que vocês vão aprender a ter confiança? Quando vocês começarem a estudar essa doutrina. Começar a entender qual é a vontade do Senhor. Aí vocês vão ter confiança no que vocês vão pedir. Se vocês sabem que lá Deus odeia o divórcio, vocês não vão pedir para Deus para vocês se divorciarem desse casamento. No caso, no casamento lícito, na primeira aliança. Deus, eu não estou aguentando mais, eu não amo mais minha esposa, eu quero me divorciar dela, ela é rixosa, ela é isso, ela é aquilo. Só condena o que a esposa faz de errado. Ou o marido condena, ou a esposa condena o que o marido faz de errado. Deus não vai atender o seu pedido para divorciar. Satanás vai. Vocês estão entendendo, meus amados? E vocês só vão ter confiança em Deus quando vocês souberem como Deus age. E como é que vocês vão saber isso? Estudando a Bíblia. E não escutando o que eu ou o que a outra pessoa falar, fica tudo mastigadinho. Por isso que vocês têm que estudar. Eu sempre falo para vocês estudarem a Bíblia. E se sabemos que Ele nos ouve, essa é a fé. Vocês têm que saber que Deus está ouvindo vocês quando vocês estão orando. O que nós sabemos? Que Deus não ouve a pecadores, mas sim aquele que pratica a sua vontade. A vontade de Deus. A gente está na prática do pecado. Aí vai lá orar a Deus. Ele não vai ouvir a gente.
primeiro nós temos que nos arrepender, confessarmos nossos pecados um para o outro, para depois ir lá orar a Deus, sabendo da vontade de Deus, aí Ele vai nos ouvir. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos também que o que dele pedimos. Vocês vão saber o que vão pedir a Deus. Como eu dei o exemplo da segunda aliança. Ele não vai abençoar essa segunda aliança em hipótese alguma. Ah, mas eu estou vivendo bem, Wellington. Eu vivo há anos com meu segundo cônjuge. Estamos prosperando. E quem te falou que Deus está nisso? Vocês estão caminhando junto com esse cônjuge, bem, prosperando, felizes, viajando para as Bahamas, indo para o inferno. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E tem mais aqui, no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13. Diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Então, vocês hoje que estão clamando para Deus abençoar uma segunda aliança, é Deus que está efetuando em vocês esse querer? Se vocês estudam a Bíblia, vocês vão saber que não. Agora, se vocês seguem as doutrinas humanas, vocês vão dizer que sim. Que o teólogo da igreja, o pastor, falou que o meu segundo casamento é lícito aos olhos de Deus porque eu fui abandonada, ou porque ele adulterou, ela adulterou e me deu resposta. Mentira. Engodo de Satanás. Tá? Repetindo. Tá? Pois é Deus quem efetua em vocês e não Satanás. Tá? Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade de Deus. Deus vai efetuar em vocês a vontade de clamar pela salvação do cônjuge de vocês que é um descrente que se foi. Isso é Deus que está efetuando em vocês. Em cada um aí no canal Prisioneiros em Cristo. Se vocês hoje estão passando por um entristecimento momentâneo que é necessário para a nossa salvação, como diz lá em 1 Pedro, que isso é necessário. Então, nós estamos sendo forjados, levados à prova, justamente para que nós venhamos a fortalecer na fé. E nós, como vamos entender a vontade de Deus, nós vamos clamar por esse cônjuge que descrente que se foi, estando com outra pessoa ou não. É duro? É óbvio que é duro. É óbvio, ninguém está falando que é fácil. Mas se vocês realmente são cristãos, vocês vão fazer o quê? Perseverar. Ah, mas mas tem fulano que está 6 anos, 10 anos, 2 anos. Amados, esqueçam o tempo. A gente não sabe o tempo de cada um. Vocês vão pirar se vocês ficarem prestando atenção no tempo. Vocês têm que fortalecer vocês. Eu deixei aqui um rascunho que eu coloquei. Fala o seguinte: quando Deus fala para o profeta Isaías, para levar a mensagem ao rei Ezequias, que a doença que ele estava era uma doença para a morte e que o rei precisava colocar a sua casa em ordem. Ezequias, o rei, virou a sua cabeça para a parede, doente, e falou de toda a sua vida dedicada às obras de Deus, que ele era um rei temente ao Senhor. Então Deus deu ordem para o profeta Isaías voltar para acrescentar mais 15 anos de vida ao rei. Deus chegou para o profeta Isaías: Isaías, volte lá. Fala para o rei Ezequias que eu me arrependi e dei mais 15 anos de vida a ele. Então Ezequias orou, pediu a Deus. Essa oração era uma obra de Deus na vida do rei. Eu botei aqui, amados, quando o rei orou a Deus para não morrer, Deus já havia colocado esse desejo no seu coração, pois esses 15 anos de vida já haviam decretado antes de fundar o mundo. Então, essa oração ela já foi decretada antes de Deus fundar o mundo. Já foi predeterminada. Por isso que o rei orou. E Deus deu mais 15 anos a eles. Ah, mas se o Isaías não orasse, Deus daria os 15 anos a ele? Não, Deus não daria os 15 anos a ele porque essa oração não estaria decretada por Deus. Quando a gente faz a vontade do Senhor, quando a gente ora,
de acordo com a vontade de Deus, porque isso já foi decretado antes da gente nascer. Por isso que Deus fala, não andeis ansiosos porque havia de comer, beber e vestir, basta cada dia o seu mal. Porque aquilo que vai acontecer amanhã já foi decretado. Nós temos que pensar no presente. E terminando, a oração do rei foi apenas uma das obras que Deus havia decretado para ser realizada. Vocês podem ver também no Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui, no livro de Romanos, eu coloquei Romanos 9, versículo 23. Vamos ver se eu acho rápido. Achei. Romanos 9, versículo 23, fala o seguinte. Romanos 9, 23. Que dizer? Se ele fez isso para tornar conhecidos as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Então, Deus preparou essas orações para a glória do Senhor. A oração do rei Ezequias, foi Deus que preparou de antemão essa oração para a glória de Deus. E tem também no livro de Efésios, achei. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras. A oração do rei Ezequias. As nossas orações clamando pela salvação do crente, do nosso cônjuge descrente. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 7. Se o descrente quiser se apartar, deixa-o ir. Ele é um descrente. Ele não tem Deus. Tá? Então, porque somos nós, criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. A oração do rei Ezequias já foi preparada por Deus antes para que o rei Ezequias praticasse essa oração. Porque aqueles 15 anos já estavam predeterminados para dar ao rei. Assim está as nossas orações. Já foram determinadas para que nós viéssemos a praticar, como dizem no livro de Efésios 2:10. Então, a salvação do cônjuge de cada um aqui já está no mundo espiritual. E nossas orações é justamente para que nós venhamos a testemunhar a glória do Senhor. Amados, aí eu pergunto a vocês, onde está a dificuldade de entender isso? O que está em nós, que é o Espírito Santo, é maior do que está no mundo, que é Satanás. Aonde vai haver derrota, meus amados? Não fique prestando atenção no tempo. Eu estou passando pelos mesmos dilemas que vocês. O mesmo dilema que vocês. As mesmas tentações que vocês têm, eu também tenho, meus amados. Jesus foi tentado no deserto por Satanás, só que ele não pecou. Porque no nosso meio religioso, se está sendo tentado, é sinal que está pecando. Amados, essas pessoas são aqueles religiosos chatos. Deixa entrar por aqui, sair por aqui. Aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Então, vocês têm que buscar o Senhor de todo o coração. O resto Ele fará. O que está em nós, que é o Espírito Santo, é maior do que está no mundo, como diz a palavra. Agora, o Hélito, você já falou nos seus vídeos que tem casamento que não serão restaurados. Sim, não serão. Você sabe de quê? Porque vão desistir. A desistência, a falta de perseverança não são obras de Deus. Por isso que não vão ser restaurados. Tá bom? Fica os irmãos na paz de Jesus.